tendo resolvido o átomo de hidrogênio, a gente obtém as funções de onda e com elas a gente pode analisar resultados físicos a partir do cálculo das densidades de probabilidade. Então, um conceito fundamental que nós já estudamos, o de amplitude de probabilidade, a gente usa para começar essa discussão. É nada mais, nada menos que o psi, asterisco psi. Né? Nesse caso, né, a gente tem um psi dividido numa função radial, numa função de θ e numa função de φ. Então a gente escreve o r, que é a parte radial, asterisco o r, lembrando que esse r depende dos números quânticos n e l, uma parte em θ, que é o p de θ, que eu então vou colocar P asterisco P, e uma parte em φ, que é o Q. Lembrando que o P depende de L e ML, e o Q depende de ML. O Q é uma função de φ, então Q asterisco Q de φ, sendo que o Q depende de ML. No entanto, essa parte em Q ela não entra na discussão porque esse produto vale sempre 1, uma vez que o Q é escrito como a solução, né, que a gente obteve é IMLφ. Logo, o Q asterisco Q vale 1. Então, a gente precisa discutir a parte radial e a parte em θ. Nós vamos discutir essas partes separadamente, depois nós juntamos as duas. Então, vamos começar com a parte radial. A densidade de probabilidade radial eu vou escrever como uma função que eu vou chamar de P, depende, portanto, de N, L, através dessa dependência do R, né? R dr. Isso vai dar a probabilidade de encontrar o elétron num intervalo dr entre R e R mais dr. Essa é a definição precisa dessa quantidade. Isso aqui vale, portanto, o R asterisco R e a parte radial do elemento de volume, que é o R2dr. Tá? Então, isso aqui vem do elemento de volume. É fundamental a gente entender por que ele aparece aqui, né? Porque essa é a probabilidade, então, de encontrar a partícula entre R e R mais dr. Isso é feito através da separação da parte radial da densidade de probabilidade total. Então, eu tenho um π asterisco π na parte radial, que é isto aqui, e a parte radial do elemento de volume em coordenadas esféricas, que introduz esse termo R2. Através desse PNL, a gente pode tirar algumas grandezas relevantes, como o R médio, em cada N em cada L. Ora, isso aqui é dado pela integral em todo o domínio da variável R, que é de 0 a infinito, do R, que é a quantidade que a gente quer calcular a média, vezes a probabilidade associada a cada R, que é o PNL de R dr. Então, isso a gente introduz aqui e com isso a gente calcula as médias. Qual o resultado é obtido? Bom, quando a gente faz essa conta usando as funções radiais tabeladas, o que nós obtemos é que isso vale N2, A0 é o raio de Bohr, Z é o número atômico, a gente vai supor igual a 1, porque a gente está interessado no átomo de hidrogênio. Aí aqui eu tenho 1 mais 1 meio, que multiplica, não confunda aqui o Z, eu estou sempre cortando, aqui é 1 meio, de 1 menos L mais 1, dividido por N2, fecha o colchete, fecha a chave. Bom, esse é o R médio, A0 é o raio de Bohr. Então essa expressão permite a gente fazer uma comparação, né, com aquele modelo de Bohr. Né? Observa que para N igual a 1, L igual a 0, eu tenho um R médio de 1, 0, que vai ser, na verdade, 1 mais 1 meio, 3 meios. Z igual a 1, N igual a 1, L igual a 0. 3 meios de A0. Então, não é exatamente o raio de Bohr, é proporcional a ele. Então, como que eu associo o raio de Bohr com a nossa solução da equação de Schrödinger? A gente pode ver isso em gráficos que apresentam essa densidade de probabilidade em função do raio.
Eu mostro para vocês aqui uma. Essa figura mostra isso, olha só. Aqui eu tenho para n igual a 1, L igual a 0. Esse aqui é o meu P, N de R, dr. Tá? Então essa função ela tem um máximo. Essa linha tracejada é o raio de Bohr, indica o máximo. Nesse n igual a 1, n igual a 0, o máximo está exatamente no raio de Bohr. Então essa é a correspondência da solução da equação de Schrödinger, né, o tratamento quântico, com o modelo de Bohr. Né? O A0, que é o raio de Bohr, aparece aqui como máximo, que quer dizer, é o valor mais provável da medida de um R. É o raio de Bohr para esse n igual a 1, n igual a 0. Né? Depois a gente vê os outros. Porém, isso não é o R médio, porque a figura não é simétrica em torno do máximo, ela se estende mais um pouco aqui. Então o R médio está indicado aqui por esse triângulo. É um pouco além do raio de Bohr. Tá? Então o valor mais provável é o máximo, é o raio de Bohr. O valor médio é um pouco além, porque a figura é assimétrica, se estendendo mais para o lado da direita aqui. Agora observe essa situação, n igual a 2, L igual a 0. Né? E n igual a 2, L igual a 1. São os dois valores de L para n igual a 2. Nesse n igual a 2, L igual a 1, L igual a 1 é o máximo valor de L para n igual a 2. Novamente, nós temos o máximo coincidindo com o raio de Bohr, que está sempre aqui tracejado. E o raio médio um pouquinho deslocado para a direita, como a gente vê aqui. A mesma situação se repete para n igual a 3, L igual a 2. Isso vai sempre se repetir para o L máximo para cada n. O raio de Bohr coincide com o máximo ou o valor mais provável da medida de R. No entanto, o valor médio é um pouco mais para a direita. Então, esses gráficos mostram então, as densidades de probabilidade associadas a cada conjunto de números quânticos N e L, né, que são determinantes para a parte radial. Continuando nossa análise, a gente pode agora estudar a parte angular. Né? Como é que a gente estuda a parte angular, que a gente viu está restrita aqui em θ, né? Da densidade, da amplitude de probabilidade. Né? Então a gente pode calcular isso. Então vou chamar aqui de angular, né? Lembrando que essa é a parte em θ, porque o φ não contribui. A gente pode fazer isso avaliando, então, um P de LML de θ asterisco P L ml de θ. Isso é a amplitude de probabilidade associado à variável θ. E para representar essa quantidade, a gente pode usar um gráfico polar que é definido dessa forma. Olha só, eu tenho um eixo, né? Vou fazer esse eixo mais bonitinho um pouco. Se eu conseguir. Tem um eixo. E aí eu vou fazer uma figura que tem a ver, que é construída da seguinte forma. Essa distância aqui, essa distância, então daqui até aqui, ó, isso vai medir exatamente essa quantidade. Então, para cada θ, né, então θ eu meço, né, a partir daqui, ó, por exemplo, daqui nesse ponto, né, eu tenho um θ que vai ser tipo isso aqui. Ó. Então, para esse θ eu venho aqui e meço essa distância daqui até aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu vou fazer o gráfico de novo, ficou muito esquisito. Então, vou fazer assim, ó, esse θ, aí eu venho aqui e faço essa linha. Daqui eu defino, então, esse ângulo θ. E essa distância que eu pego daqui até aqui, de novo, essa distância que eu vou pegar daqui até aqui, eu construo usando essa quantidade. Tá? Então, ela mede essa distância daqui até aqui. Com isso eu faço todo o gráfico. Eu posso obter coisas assim, né? Está muito mal desenhado, que é difícil desenhar com isso. Mas esse 8, né, é um característico de uma certa densidade de probabilidade de encontrar a partícula em relação ao ângulo θ. Né? Daqui a gente vê aquela forma dos orbitais P, por exemplo, e S, né, que a gente usa muito no ensino médio. Né? Quando eu tenho, por exemplo, o N, sempre que eu tiver o L igual a 0 e o ML igual a 0, eu estou numa situação que
é simétrico, né? Esfericamente simétrica. Então eu tenho uma coisa que é, para todos os tetas eu tenho a mesma situação, que seria para ser um círculo. Tá? Independente de teta o resultado, então eu fico com um círculo assim. Uma hora eu consigo aqui algo assim. Isso aqui é um eixo Z, né? Então aí eu tenho situações agora em que L é igual a 1, né? E o ML pode ser mais ou menos 1. Então como é que isso aparece? Aparece como aquele 8 que eu falei ali, ó. Tem o eixo, vou colocar o eixo aqui. Então eu tenho uma parte aqui e uma parte aqui. Agora saiu melhor um pouquinho. Então esse seria o L igual a 1, ML igual a mais 1, por exemplo, né? Então essa é a situação que a gente vai observando, que a gente usa para determinar essas densidades de probabilidade. E como fica isso no espaço inteiro? Quando eu reúno, né, a parte radial e a parte angular, né? Então isso gera umas figuras interessantes que a gente pode discutir agora, né? Aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu tenho várias situações em que a energia é degenerada, né? Então eu tenho, por exemplo, n igual a 1, eu tenho vários valores, eu tenho L igual a 0 e L igual a 1. E para L igual a 1 eu tenho ML igual a 1, menos 1 e 0. Né? Então eu tenho vários valores, vários estados com a mesma energia. Então quando eu for medir isso, eu não vou separar um estado do outro sem conseguir perturbar essa densidade de probabilidade. O que eu vou medir é uma densidade de probabilidade média. Então eu vou juntar, né, como se eu estivesse somando as densidades de probabilidade de todos esses estados. E o resultado disso é que vai ser esfericamente simétrico, como eu mostro aqui para vocês agora, nessa figura. Olha só, eu tenho aqui, né, aí em cima o n igual a 1, L igual a 0. Então é só um esfericamente simétrico. Aí vamos para o n igual a 2. Quando eu tenho n igual a 2, L igual a 0, o ML também é 0. Então é esfericamente simétrico. Mas para o n igual a 2, L igual a 1, aí eu tenho aquelas situações em que eu tenho máximos laterais aqui, né? Como a gente tinha visto aquela figura anterior, quando eu mostrei para vocês aquele diagrama polar, né, para o n igual a 2, L igual a 1. Se eu faço n igual a 2, L igual a 1 com ML igual a 0, eu obtenho as tampinhas aqui dessa figura, como se fosse isso, né? Os máximos agora estão ao longo do eixo Z. Se eu somo essas coisas todas, você observa que eu vou obter algo esfericamente simétrico, né? Então se eu somo todos os n igual a 2, eu tenho algo esfericamente simétrico. Olha a situação para o n igual a 3. Aqui é esfericamente simétrico. Aqui é um n igual a 3 com L igual a 1, com L igual a 2, né? E com os vários mLs. Se eu somo todas essas coisas, eu obtenho algo esfericamente simétrico. Vocês veem que os máximos, olha, eles vão formando algo que vai ser na forma de uma esfera. Você vê que tem essas partes superiores aqui que vão fechar. Aqui tem essa parte do meio que vai ficar fechada com os outros contribuições que vão aparecer aqui, olha. Eu coloco esses, coloco esses, coloco esses e eu obtenho algo que é esfericamente simétrico. Isso a gente vê nas próprias equações, quando a gente pega as funções de onda e a gente soma, a gente obtém um resultado que é independente de θ e φ, e isso significa ser esfericamente simétrico. Então esses são resultados que nós vamos poder obter a partir das funções de onda, densidades de probabilidade, mostrando as regiões mais prováveis de encontrar um elétron para cada conjunto de números quânticos.